Meu nome é Sabrina e, neste momento, minha vida está sendo dissecada como um estudo de caso sobre o que acontece quando uma filha se recusa a permanecer no lugar que lhe foi imposto. Eu sou aquela cujo pai preferiu uma cadeira vazia em vez de caminhar ao seu lado até o altar. E, de alguma forma, virei a vilã de uma história que não fui eu quem escreveu. As acusações continuam ecoando na minha cabeça. Estão me chamando de invejosa, amarga, dramática, ingrata. Eu sou o motivo pelo qual alguns parentes estão desistindo do grande dia da minha irmã. Eu sou a rachadura na imagem que minha família passou anos polindo. Essa é a versão que todos preferem porque é fácil, arrumadinha e mantém as pessoas certas e inocentes. Mas nada disso começou com um casamento perdido. Meu pai não acordou um dia, de repente, e decidiu abandonar a filha mais velha sem motivo. Este momento é o resultado de anos de escolhas cuidadosas, pequenos cortes que sempre caíam sobre mim, correções silenciosas sempre que eu saía do roteiro que ele havia escrito para sua família perfeita. A noite em que ele se recusou a se sentar no meu casamento não foi um erro. Foi uma decisão. Eu ultrapassei uma linha no dia em que escolhi me casar antes da minha irmãzinha perfeita. Eu não apenas me casei. Eu interrompi um plano. Quebrei a ordem. Recusei-me a esperar minha vez para que a filha de ouro pudesse brilhar primeiro. E quando ousei contar a verdade sobre o que realmente aconteceu, a história que eles construíram ao redor de si mesmos começou a rachar. Se você quer mais dramas familiares reais e vinganças retorcidas contadas pelas pessoas que viveram tudo isso, não esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações para não perder o que vem a seguir. Me diga, que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai viajar. Todo mundo acha que já sabe porque meu pai faltou ao meu casamento, mas a verdade que estou prestes a contar não se parece em nada com a versão que eles espalharam. Houve um tempo em que tudo parecia mais silencioso, embora eu entenda hoje que o silêncio pode esconder as fraturas mais profundas. Cresci em um subúrbio nos arredores de Atlanta, onde o ritmo da nossa vida seguia mais o calendário da igreja do que qualquer coisa que acontecesse dentro de casa. Meu pai, Richard Clark, ocupava um cargo que exigia postura e previsibilidade, e ele levava essa expectativa para todos os cantos da nossa família. Aprendi cedo que aparência importava mais do que conforto, e ordem mais do que honestidade. Eu ainda era muito jovem quando meus pais se separaram, jovem demais para entender por que minha mãe, Maria, arrumou suas coisas e deixou a Geórgia. Meu pai passou rápido pela transição, trazendo outra mulher para dentro de casa antes mesmo que eu tivesse palavras para descrever a mudança. Diane se tornou minha madrasta, e com ela veio um tipo diferente de pressão, uma baseada em perfeição e gerenciamento de imagem. Ela sabia exatamente como uma família respeitável deveria parecer e fazia questão de me avisar sempre que eu fugia desse molde. Minha irmã mais nova, Jenna, se encaixava nesse mundo sem esforço algum. Ela tinha aquele tipo de brilho que as pessoas aplaudiam, o tipo que despertava elogios de desconhecidos e tratamento especial de qualquer adulto ao alcance. Na igreja, era sempre ela escolhida para cantar, para liderar as leituras das crianças, para ocupar o centro do palco sob luzes quentes que a deixavam quase intocável. Mesmo criança, eu percebia que o brilho dela deixava os outros felizes de um jeito que eu nunca conseguiria. Eu era quieta, mais pesada, mais lenta para assumir qualquer papel que me colocasse na frente dos outros. Quando eu trazia boas notas ou pequenos prêmios da escola, o reconhecimento parecia breve, como uma mão tirando poeira de uma estante. Mas quando Jenna se destacava, era como se o ambiente inteiro se expandisse de orgulho. Lembro-me de vê-la girar em um vestido novo enquanto meu pai falava sobre sua elegância, seu potencial, seus dons, como se ela tivesse sido escolhida para algo maior e eu tivesse sido designada apenas para assistir. A comunidade da igreja reforçava essa diferença. As pessoas gravitavam naturalmente ao redor dela, oferecendo sorrisos e atenção que pareciam reservados exclusivamente para ela. Eu ficava perto bastante para observar, mas longe o suficiente para permanecer invisível, ocupando um papel silencioso que exigia que eu ficasse fora do caminho. Se eu demonstrava desconforto, Diane me lembrava de ser solidária, como se meus sentimentos ameaçassem o delicado equilíbrio da família perfeitamente montada deles. Mesmo em casa, pequenos momentos se acumulavam em algo que me moldou mais do que eu percebia. As conquistas de Jenna rendiam celebrações que enchiam nossa cozinha de barulho e enfeites. Minhas próprias conquistas passavam silenciosas, ofuscadas por ensaios, provas de roupa ou preparativos para o próximo momento de destaque da Jenna.
Meu pai insistia que manter o foco nela ajudava toda a família, como se o brilho dela pudesse compensar o que quer que me faltasse. Eu tentei me adaptar. Me voluntariei em eventos da igreja, entrei em grupos que eu não gostava, pratiquei sorrir nas horas certas. Aprendi a me dobrar para caber no fundo da cena, para que o contraste entre nós não chamasse atenção. Mas, mesmo assim, eu sentia o peso de ser medida contra alguém que se encaixava tão perfeitamente na imagem que meu pai queria mostrar ao mundo. O que mais ficou comigo não foi um momento específico, mas uma longa série de quase acertos, vezes em que eu esperava que ele olhasse para mim com o mesmo calor que oferecia a Jenna. Isso nunca aconteceu. Ele a admirava abertamente, repetidamente, quase como um ritual. Comigo, mantinha uma distância educada, como se carinho fosse algo que exigisse uma justificativa que ele nunca encontrou. Quando cheguei à vida adulta, o padrão já era tão familiar que eu nem questionava mais. Jenna era a filha que representava a família Clark. Eu era a filha que aprendia a não atrapalhar essa narrativa. E quanto mais eu entendia meu papel, mais fácil ficava desaparecer dentro dele. O tempo tem um jeito de aguçar certas verdades, especialmente aquelas que eu antes tentava ignorar. Quando cheguei aos meus 20 anos, já entendia que me encaixar na estrutura que todos esperavam de mim era a maneira mais fácil de manter a paz. Escolhi enfermagem porque era algo estável, útil, respeitável, algo que ninguém poderia criticar, algo que combinava com os contornos arrumadinhos que meu pai valorizava. Trabalhar longos turnos no hospital me trazia uma estranha sensação de firmeza. No caos controlado do cuidado com pacientes, eu encontrava uma clareza que nunca tive em casa. O hospital se tornou o lugar onde eu podia me mover sem ser comparada a ninguém. Meu esforço era medido por resultados, não por quão brilhante eu conseguia parecer. Passei anos crescendo no meu papel, aprendendo a manter a calma quando tudo ao redor esticava até o limite, aprendendo a tomar decisões sem esperar aprovação. Foram esses os anos em que o mundo da Jenna se expandiu para algo polido e público. Ela aumentou sua presença online, conseguiu patrocinadores, organizou eventos e se apresentou como a personificação da graça sem esforço. Meu pai e Diane absorveram o sucesso dela como se fosse uma validação das próprias escolhas, como se a imagem dela confirmasse que a narrativa da família seguia intacta. Eu quase não visitava nessa época. Feriados, encontros ocasionais e os marcos obrigatórios me mantinham minimamente conectada, mas eu mantinha distância. Já não tinha energia para suportar conversas que giravam exclusivamente em torno da perfeição cuidadosamente montada da Jenna. Cada visita me deixava vazia, como se eu tivesse voltado a uma versão de mim mesma que já não existia. Eu permanecia educada, quieta, previsível, exatamente como eles preferiam. Conhecer Tyler foi uma interrupção que eu não esperava. Nós nos cruzamos no hospital, quando a equipe dele estava supervisionando atualizações na construção de uma das alas. Ele reparava em coisas que os outros ignoravam, não porque estivesse procurando defeitos, mas porque prestava atenção com intenção. Não havia cálculo em suas perguntas, nenhuma avaliação sutil sobre se eu me encaixava em algum ideal. Eu nunca tinha experimentado esse tipo de facilidade com outra pessoa. Foi estranhamente simples permitir que ele se aproximasse. Nosso relacionamento cresceu devagar, no ritmo dos nossos horários de trabalho e do entendimento silencioso de que nenhum de nós precisava de grandes demonstrações. Aprendi a me deixar ser vista não como a personagem secundária que sempre tentaram me moldar, mas como alguém com profundidade e contradições. Tyler nunca me pediu para mudar, nunca me comparou a ninguém. Estar com ele era como sair de uma sombra na qual eu nem percebia que tinha vivido por tanto tempo. Quando ele me pediu em casamento, foi algo quieto, sem espetáculo. Ele não transformou aquilo em performance, nem tentou coreografar um momento para agradar os outros. Foi íntimo, sólido, sincero, o oposto de tudo que minha família admirava. Eu disse sim porque não havia nenhuma hesitação em mim. Pela primeira vez, meu próprio futuro parecia algo que eu tinha permissão para escolher. Contar à minha família destruiu qualquer neutralidade que ainda existia entre nós. As reações deles foram controladas, mas controle também pode ferir, cada palavra dita com cuidado tinha um peso próprio. Meu pai ouviu com uma imobilidade que deixou o ar pesado, como se meu noivado tivesse interrompido uma linha do tempo que ele já havia organizado na cabeça. Diane escondeu a desaprovação atrás de frases educadas, mas com bordas afiadas. Nenhum dos dois perguntou sobre Tyler, sobre nossos planos ou sobre minha felicidade. A única coisa que parecia importar era a ordem em que os eventos da vida deveriam acontecer.
O silêncio da Jenna disse ainda mais. Ela não me parabenizou, não reconheceu a notícia. Eu não precisava que ela falasse para entender o que aquilo significava. Meu noivado ameaçava a estrutura que havia sido construída ao redor dela, a filha que naturalmente alcançaria cada marco primeiro. Eu esperava confusão, talvez uma leve decepção, mas não a frieza que tomou forma nas semanas seguintes. Convites que enviei ficaram sem resposta. Ofertas para nos encontrarmos foram descartadas. A mudança não foi dramática, mas mudanças sutis podem sinalizar o início de algo muito maior. A ausência deles começou muito antes do dia do meu casamento. Começou aqui, nesses momentos silenciosos, quando a minha felicidade deixou de se alinhar com a versão da família que eles queriam mostrar ao mundo. Planejar o casamento deveria ter sido empolgante. No entanto, cada passo carregava uma tensão discreta que eu não conseguia nomear. Foquei em escolhas simples, que combinavam com o tipo de vida que Tyler e eu queríamos. Tranquila, sólida, despretensiosa de um jeito que parecia real. A família dele entendeu isso imediatamente. Eles ofereciam ajuda sem tentar assumir o controle, preenchendo lacunas com uma naturalidade que me surpreendia. A mãe dele, Linda, me tratou com uma gentileza que chegou a ser desconcertante no começo, como se ela presumisse que eu pertencia ali, em vez de esperar que eu provasse isso. Conforme os meses passaram, percebi como tudo era diferente quando a generosidade vinha sem condições. Linda me ajudou a experimentar vestidos, não para montar uma imagem, mas para encontrar algo que me fizesse sentir firme na minha própria pele. Ela notava detalhes em reuniões que eu nem havia pedido para ela participar. A irmã de Tyler, Megan, organizou um chá de panela que parecia íntimo, pessoal, não uma performance. A presença deles era tranquila e constante, nunca exigindo reconhecimento. Eu não percebi o quanto precisava desse tipo de apoio até que ele apareceu. A participação da minha própria família ia na direção oposta. Depois que enviei os convites, fiquei esperando pelas confirmações que nunca chegaram. Cada tentativa de incluí-los era recebida com respostas vagas sobre agendas cheias, obrigações na igreja ou planos pendentes que precisavam ser definidos. Tentei não interpretar demais, mas a ausência foi ficando mais alta conforme a data se aproximava. Meu pai sempre foi decisivo quando algo importava para ele. A hesitação, por si só, já era um tipo de resposta. Convenci-me a continuar com os preparativos, mesmo enquanto a distância entre nós aumentava. Organizei o mapa de assentos, finalizei os menus e revisei todos os detalhes com o local da cerimônia. Cada tarefa parecia administrável enquanto eu mantivesse o foco nas pessoas que realmente estavam presentes por mim. Mas, por baixo desse movimento prático, um medo silencioso foi se instalando. Eu sabia o quão frágil sempre tinha sido a aprovação deles. Mesmo assim, me agarrei à esperança de que a importância do dia superaria qualquer ordem não dita que eu tivesse quebrado. Quando o casamento finalmente chegou, o clima ofereceu uma espécie de graça que eu jamais teria conseguido planejar. Uma luz suave atravessava as árvores do jardim que escolhemos, cobrindo tudo com um brilho tranquilo. Os convidados enchiam o espaço como ondas quentes de movimento. Lembro-me de notar o quanto todos estavam presentes, dispostos a testemunhar um momento que era inteiramente nosso. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me firme. Então vi a cadeira, aquela reservada para o meu pai, intacta, intocada, posicionada exatamente onde ele deveria estar. Uma pequena parte de mim ainda acreditava que ele apareceria no último instante, que o que quer que o segurasse iria ceder diante de algo tão simples quanto estar presente para a própria filha. Mas quando a cerimônia começou, o vazio naquele assento cuidadosamente arrumado se tornou uma verdade impossível de suavizar. Continuei respirando, continuei me movendo, continuei sorrindo quando o momento pedia. Os votos saíram firmes da minha boca. A mão de Tyler manteve-se estável na minha, mas a ausência do meu pai se gravou no dia com uma precisão que eu não conseguia ignorar. Eu não desmoronei, não ali. Anos de prática me ensinaram a me manter inteira diante de decepções muito menores. Essa apenas se instalou mais fundo, encontrando todos os espaços não curados que eu carregava desde a infância. Depois do casamento, guardei tudo, as flores, o vestido, as lembrancinhas restantes. Permiti-me acreditar que a clareza viria com o descanso. Mas não veio. Quando voltamos da nossa curta lua de mel, liguei para o meu pai para perguntar o que havia acontecido. A resposta dele deslizou para um padrão que reconheci imediatamente: um rearranjo familiar de responsabilidades.
Disse que nunca recebeu o convite. Insistiu que devia ter acontecido algum engano. Não havia dúvida em sua voz, apenas certeza. Eu sabia que os convites tinham sido entregues. Eu tinha acompanhado cada um deles. A ausência dele não tinha sido acidental. Tinha sido uma escolha deliberada, precisa, moldada pelas mesmas expectativas que estruturaram nossa família por anos. Encarar essa verdade foi mais pesado do que qualquer coisa que eu já havia carregado. E ainda assim, ela se instalou com uma clareza impossível de negar. Nas semanas seguintes, a vida entrou em uma rotina que parecia quase estável, até que uma mudança chegou de uma direção que eu esperava, mas que ainda assim torcia para que viesse mais tarde. Jenna anunciou seu noivado com o tipo de espetáculo que combinava perfeitamente com o mundo dela. As fotos apareceram online, lindamente encenadas, polidas de um jeito que sugeria que aquele momento havia sido planejado muito antes de acontecer. Meu pai e Diane aceitaram a notícia instantaneamente. Entraram no modo de celebração com um entusiasmo que eu não via há anos. A empolgação deles se espalhava como um sinal. Os planos surgiram rápido: visitas a locais, consultas de vestidos, reuniões com coordenadores conhecidos por criar cerimônias extravagantes. Era o tipo de impulso que nunca acompanhou o meu próprio casamento, um contraste tão nítido que quase parecia uma lição. Meu pai falava sobre o casamento dela como se fosse uma conquista muito esperada, algo que restaurava o equilíbrio de uma história que, segundo ele, havia sido desajustada pelas minhas escolhas. Observei os preparativos de longe. Eu não fui convidada para participar do processo, mas isso não era novidade. O que me surpreendeu foi o quanto aquilo os consumiu abertamente. Eles atravessaram a cidade para encontrar designers, conseguiram acesso a um clube de campo exclusivo e reorganizaram suas agendas para acomodar cada detalhe. O investimento deles era absoluto, não só financeiro, mas emocional. Ficava claro que aquele evento representava mais do que uma celebração. Era uma oportunidade para reforçar a imagem que acreditavam definir nossa família. À medida que a notícia do noivado de Jenna se espalhava, também se espalhavam perguntas sobre a ausência do meu pai no meu casamento. Parentes entraram em contato com uma curiosidade educada, embora os subtons fossem impossíveis de ignorar. As pessoas queriam entender. Em comunidades onde todo mundo conhece todo mundo, buracos em histórias nunca permanecem silenciosos por muito tempo. A reputação do meu pai como alguém estável tornava sua ausência ainda mais notável, e os cochichos se espalharam rápido. Quando perguntavam diretamente, eu escolhia ser honesta. Não aumentava, não o acusava, não dramatizava. Apenas dizia que ele não compareceu e que o convite havia sido entregue. Nada além disso. A verdade já era suficiente por si só. Alguns parentes responderam com silêncio, outros com um desconforto reflexivo, daquele tipo que surge quando peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixam de uma maneira inesperada. Aos poucos, mudanças sutis começaram a aparecer. Uma tia que sempre apoiou eventos da família se afastou da organização do casamento de Jenna. Um primo que participaria da cerimônia desistiu em silêncio. Até uma amiga da família, dona de uma boutique, começou a alegar conflitos de agenda. Nenhum deles confrontou meu pai diretamente, mas a distância era impossível de ignorar. Suas decisões carregavam peso, e esse peso começou a deslocar a simetria da celebração perfeita de Jenna. Meu pai reagiu da única maneira que sabia, apertando ainda mais o controle da narrativa. Ligou para cada parente individualmente, reorganizando os fatos de um jeito que o absolvia de responsabilidade. Segundo ele, tinha havido um equívoco infeliz, um mal-entendido, um erro de comunicação. Ele se apresentou como um homem pego de surpresa por circunstâncias além do seu controle, alguém que jamais negligenciaria um momento tão importante de propósito. Era um padrão familiar, a mesma reescrita sutil que testemunhei durante toda a minha vida. Ainda assim, as fissuras continuaram a se ampliar. Pessoas que antes aceitavam sua versão dos fatos sem questionar agora hesitavam. Algumas já tinham ouvido o suficiente de outras pessoas para perceber a discrepância. Outras simplesmente sentiam que havia algo errado. A imagem perfeita da qual ele dependia começou a vacilar sob o peso de tantas inconsistências. Quando ele finalmente voltou sua atenção para mim, o tom era controlado, mas inconfundivelmente acusatório. Ele insistiu que minha honestidade havia criado uma tensão desnecessária, que eu permitirá que um assunto privado da família se transformasse em escrutínio público.
Afirmou que minhas palavras estavam prejudicando a celebração de Jenna, que a unidade que ele valorizava estava em risco porque eu não protegia a reputação da família. A tensão entre nós se solidificou em algo mais denso do que antes. Sua decepção tinha um corte mais afiado do que aquele que veio após o meu noivado. Desta vez, eu não era mais apenas a filha que não brilhava o suficiente. Eu havia me tornado a filha que interrompia a história que ele queria que todos acreditassem. E, aos olhos dele, essa interrupção pesava mais do que qualquer verdade que estivesse por trás dela. Chega o momento em que evitar o inevitável deixa de parecer proteção. Eu alcancei esse ponto em silêncio, sem cerimônia, e decidi encarar o que vinha se acumulando sob a superfície há meses. Marquei um encontro com meu pai e Diane, não porque eu esperasse resolução, mas porque eu precisava recuperar o espaço que havia passado o ano cedendo. Entrar na casa deles parecia ao mesmo tempo familiar e distante, como pisar em uma fotografia em vez de uma lembrança. Nada no ambiente tinha mudado, mas o peso no ar era diferente. Eu havia carregado as expectativas deles por tanto tempo que deixá-las no chão parecia quase desorientador. Falei com clareza, não com raiva, mas com uma firmeza que eu nem sabia que possuía. Descrevi os padrões que moldaram minha vida, as pequenas rejeições, a hierarquia não dita, a forma como o afeto sempre foi condicionado. Expliquei a dor que veio da ausência deles, não como um pedido, mas como uma verdade que eu me recusava a continuar escondendo. As respostas deles se desenrolaram exatamente como eu imaginava. Meu pai manteve uma calma que antes eu confundia com força, mas que agora reconhecia como fuga. Ele descartou minhas experiências reformulando tudo segundo suas intenções, como se a ausência de maldade apagasse as consequências. Diane adotou o tom que sempre usava quando a ordem estava ameaçada, um tom construído sobre superioridade moral e expressões cuidadosamente controladas. Juntos, trataram minha dor como um mal-entendido, e não como um padrão. A distância entre nós ficou densa, quase palpável. Percebi que eles não estavam interessados em me entender. Estavam interessados em se preservar. Quando fui embora, nada tinha sido resolvido, mas algo essencial havia mudado. Eu já não me sentia responsável pelos papéis que eles tentavam me impor. Nos dias que se seguiram, Jenna entrou em contato com aquela mistura familiar de condescendência e autoconfiança julgadora. Ela se posicionou como a guardiã da imagem da nossa família, insinuando que minha honestidade colocava em risco a celebração cuidadosamente planejada por ela. Sua mensagem carregava a mesma superioridade polida que ela aperfeiçoou desde a infância, moldando meus limites como se fossem falhas minhas. Não senti qualquer vontade de continuar a conversa. Bloqueei seu número sem hesitar. Eu esperava silêncio depois disso, mas Jenna raramente aceitava a distância sem tentar recuperar o controle. Ela encontrou outro caminho, Tyler. De alguma forma, conseguiu o contato dele e direcionou sua pressão para ele. Insinuou que orientar-me fazia parte da responsabilidade dele, que minha perspectiva ameaçava a estabilidade das relações familiares. Apresentou-se como a irmã razoável, a defensora da unidade, colocando sobre ele o peso de me corrigir. Tyler me mostrou as mensagens sem hesitação. A reação dele foi firme, ponderada, ancorada na mesma clareza que ele sempre me ofereceu. Ele recusou internalizar a pressão dela ou se moldar às expectativas de pessoas que nunca se preocuparam em conhecê-lo. A calma dele iluminou uma verdade que eu havia ignorado: manipulação perde o poder quando encontra alguém que se recusa a alimentá-la. Ver como ele lidou com as tentativas dela fez algo dentro de mim finalmente relaxar. O contraste era gritante. Minha família valorizava imagem, ordem, hierarquia. Tyler valorizava a verdade, estabilidade, integridade. A resposta dele não me salvou. Ela me lembrou de que eu não estava mais sozinha enfrentando dinâmicas que antes suportei sem apoio. A última tentativa de Jenna de recuperar controle veio carregada de amargura, o tipo que surge quando expectativas desabam. Ela sugeriu que eu estava sabotando nossa família, que me deixei afastar dos valores que, segundo ela, nos definiam. Suas palavras não tinham o brilho que ela costumava produzir. Revelavam insegurança, não autoridade. Pela primeira vez, vi toda a estrutura com clareza, os papéis, a hierarquia, a insistência em uma fachada cuidadosamente editada. Todos eram mecanismos projetados para sustentar uma narrativa que nunca teve espaço para os meus sentimentos. Passei anos me moldando a um sistema que nunca foi feito para me comportar. Agora, esse sistema já não tinha poder sobre mim.
Afastar-me deles não parecia abandono. Parecia respirar. Um deslocamento silencioso começou a tomar forma conforme o tempo empurrava tudo adiante. Não foi dramático, e não chegou com clareza. Ele começou a se insinuar por pequenas reações, breves pausas e afastamentos sutis de pessoas que antes circulavam com facilidade ao redor da minha família. A superfície polida que havia sido cuidadosamente mantida por anos começou a perder o brilho não por causa de conflitos, mas porque olhos demais finalmente enxergaram o que havia por trás dela. À medida que os preparativos para o casamento de Jenna aceleravam, as rachaduras ficavam mais visíveis. Convites que antes seriam aceitos sem hesitação passaram a ficar sem resposta. Parentes que sempre priorizaram marcos familiares hesitaram em se comprometer. Fornecedores garantidos por antigas conexões sociais, de repente, ficaram indisponíveis. O impulso que sempre acompanhou a vida dela desacelerou de maneiras que ela nunca tinha experimentado. Cada mudança era pequena, mas juntas formavam um deslocamento impossível de ignorar. Meu pai tentou compensar ampliando seus esforços. Ele procurou conhecidos distantes, reforçou tradições e tentou apresentar sua versão dos fatos como a única razoável. Mas cada tentativa parecia afastar ainda mais as pessoas. A confiança na qual ele antes se apoiava já não tinha o mesmo peso. Quanto mais ele tentava reparar a imagem, mais evidentes ficavam as fraturas. Assisti tudo de uma distância que eu já não sentia necessidade de diminuir. Não era satisfação, nem vingança. Era reconhecimento. Pela primeira vez, as consequências das escolhas deles pertenciam a eles, não a mim. Eu não tentava consertar nada. Não absorvia o impacto. Não me ajustava para preservar o conforto deles. Eu simplesmente existia na minha própria vida, livre da pressão constante de me encaixar em uma narrativa à qual eu nunca pertenci. O ponto de virada chegou de forma silenciosa. Recebi uma mensagem breve de uma tia que quase nunca se envolvia em conflitos. Ela disse que não compareceria à cerimônia de Jenna não por lealdade a mim, mas porque já não se sentia confortável apoiando uma dinâmica que descartava uma filha para elevar a outra. Suas palavras não carregavam amargura. Elas continham apenas verdade. E naquele momento, percebi que a mudança havia alcançado um ponto irreversível. Meu pai respondeu recuando para a indignação. Ele se posicionou como vítima de um mal-entendido que, segundo ele, tinha se desdobrado além de qualquer razão. Enquadrou a situação como um ataque à reputação que tanto trabalhará para manter. Sua frustração cresceu, moldada pela crença de que a união deveria prevalecer sobre a responsabilidade. Mas uma união construída sobre silêncio nunca foi união de verdade. Jenna reagiu com incredulidade. Para alguém acostumada à admiração, o afastamento soava como traição. Ela interpretou a hesitação das pessoas como ofensa pessoal, não como resposta ao ambiente que ela mesma ajudou a criar. A certeza na qual sempre se apoiou começou a se desfazer. E embora eu não sentisse triunfo ao testemunhar isso, reconheci a mesma revelação que um dia eu própria precisei enfrentar. A admiração é frágil quando depende de hierarquia. O momento em que tomei minha decisão não foi emocional. Foi firme, quase sereno. Eu entendi que permanecer ligada a ele significava aceitar um papel que já não me pertencia. Enviei ao meu pai uma última mensagem. Expliquei que não compareceria ao casamento, nem participaria de futuros eventos familiares. Desejei-lhe o bem e estabeleci um limite que já não vacilava diante de culpa ou expectativas. O silêncio que veio depois carregava uma completude que eu não esperava. Não houve tentativa de reconciliação. Nenhum último gesto. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma distância silenciosa. A primeira coisa honesta entre nós em anos. Afastar-me não curou o passado. Mas criou espaço para construir algo fora da sombra dele. Escolhi uma vida definida não por comparação ou obrigação, mas por estabilidade, honestidade. E a certeza tranquila de que a paz é possível quando o caos deixa de ser convidado. Pela primeira vez, o final era meu para escrever. No fim, a história de Sabrina reflete uma verdade que muitas pessoas só aprendem após anos tentando conquistar algo que deveria ter sido dado livremente. Sua decisão de partir não foi um ato de desafio, mas um ato de preservação. O colapso da imagem cuidadosamente construída pela família não veio da crueldade. Foi a consequência natural de um desequilíbrio mantido por tempo demais.
Quem acompanha sua experiência pode guardar um lembrete importante. Limites não são punições. E escolher a paz em vez da aprovação. Às vezes é a forma mais necessária de força. A cura nem sempre parece reconciliação. Às vezes, ela é simplesmente entrar numa vida que não pede mais para você se diminuir. Se você encontrou significado nesta história, lembre-se de curtir, se inscrever e ficar por aqui para mais dramas reais de família que desafiam o que achamos que sabemos.